Bom dia, pessoal. A gente está gravando a partir desse momento, então recordo vocês que, ao se manifestar durante a aula, está concordando com os termos de uso de imagem e voz. Vocês estão vendo aqui o quadro? Sim, sim. Bom dia, Eric. Pessoal, o que a gente vai estudar hoje é... Vamos fazer uma revisão breve sobre algumas técnicas básicas de solução de equações diferenciais, tá? Eu sei que todos vocês já estudaram equações diferenciais, estão num assunto novo, então não vai ser algo tão completo quanto um curso de equações diferenciais. Isso aqui dá mais de um curso até. Então, o que eu vou fazer aqui hoje não é nada, é um beabá, tá? Mas só para recordar no espírito que a gente tá fazendo nesse curso até aqui, recordar coisas de cálculo. E na próxima aula, a gente vai começar a ver técnicas novas para lidar com esse tipo de problema. Hoje, a gente vai ver as chamadas técnicas clássicas para equações de primeira e segunda ordem. E na próxima aula, a gente vai ver métodos variacionais, tá? Que eu acredito que a maioria de vocês, se não todos vocês, nunca estudaram. Só contextualizar um pouquinho aqui antes. Isso aqui é uma equação. Quando a gente fala equação, é implícito que tem uma igualdade. Equação é uma igualdade entre expressões. Então, se eu me refiro a uma equação, tem que ter esse sinal aqui. Muitas vezes os livros, e a gente mesmo no cotidiano, eu me incluo nisso, a gente abusa tá? Agora, existem equações de sabores, dos sabores mais distintos que vocês podem imaginar. Essa aqui, por exemplo, é uma equação algébrica, né? A gente recordou isso no início desse curso. E essa aqui é o que eu vou chamar de uma equação diferencial. Qual é a diferença fundamental entre uma equação algébrica e uma equação diferencial? O que é essa incógnita x aqui? O que é x?
A incógnita aqui é um número. Aqui, vamos ler essa equação diferencial. Eu tenho a derivada de y sendo o dobro de y. Aqui a incógnita é y, né? O que é a incógnita aqui? Uma função. Uma função. E de modo mais geral, ela é uma curva, né? Porque tem certas equações diferenciais que a solução não é uma função, não é uma curva que corresponde ao gráfico de uma função. É uma função implícita, né? Tá? Então, de um modo mais geral, uma curva, mas, grosso modo, a gente pode dizer que a incógnita de uma equação diferencial é uma função. Então, aqui eu estou procurando uma função cuja derivada é igual ao dobro da função original, né? Vamos listar alguns exemplos aqui de equações diferenciais? Eu já coloquei aquela ali, y' é igual a 2x. Aqui é 2x, não, 2y, né? Vai ter isso aqui, x ao quadrado. Vou usar outra anotação aqui. Tem vários exemplos de equações diferenciais. Eu estou usando aqui a seguinte notação. Esse linha aqui, eu estou querendo dizer que é uma derivada com relação a x. Esse ponto aqui eu uso quando eu estou fazendo uma derivada com relação a t. Tá? A gente pode ver aqui, esse é o exemplo anterior. Esse outro aqui, do lado direito aqui, aparece explicitamente a incógnita y, né? Agora, nessa equação aqui, a incógnita é y, mas desse lado direito não aparece a incógnita explicitamente. Está aparecendo a variável independente que é x, né? Você tem um outro exemplo aqui, que a incógnita aparece multiplicado... Aqui, peraí, para eu ser consistente com essa minha notação aqui de cima, deveria ser x aqui. Aqui está aparecendo
a incógnita x é a variável independente multiplicando a derivada da incógnita, mais 2 vezes a incógnita, igual a 4 vezes o quadrado da variável independente. Aqui eu tenho uma equação que é dita de segunda ordem, porque a derivada que aparece aqui é uma derivada de segunda ordem, né? Esses 2 pontos aqui, ele está querendo dizer isso, né? Aqui é uma outra equação de segunda ordem no tempo, só que ela tem uma peculiaridade. Esse cubo aqui, isso aqui é uma chamada não linearidade. Eu vou discutir já já a classificação, tá? E esse último tipo aqui, ele envolve derivadas parciais, né? Envolve derivada parcial tanto no tempo quanto no espaço. Isso aqui é uma equação diferencial parcial, enquanto as outras são da classe das equações diferenciais ordinárias, né? A diferença entre a ordinária e a parcial é o quê? É a presença de derivadas simples na ordinária e derivadas parciais nas equações diferenciais parciais, tá? A gente vai se ater aqui hoje esse primeiro tipo. Eu vou começar com a equação diferencial mais básica, a equação diferencial ordinária mais básica que a gente conhece. É aquela lá do primeiro exemplo. Como é que a gente pode resolver ela? Eu vou dar 2 formas de vocês raciocinarem aqui, tá bom? Como é que... Se vocês lembrarem da primeira aula, eu tinha botado uma equação assim, né? E falei que a boa maneira de ler essa equação aqui era o quê? Eu estou buscando um número x, que ele somado com 1 dá ele mesmo, né? Como é que eu leio essa equação diferencial aqui? Eu estou buscando uma função que a derivada dela é o dobro dela, né? Vocês conhecem alguma função com essa característica? Exponencial. Exponencial de quem? Você sabe que é exponencial quando 2x. deriva dela mesma, né? Se eu tiver uma composição Isso. aqui na exponencial desse tipo, quem é a derivada? Pela regra da cadeia vezes 2. Agora, isso aqui é o próprio y, não é? Então, eu encontrei uma função, não encontrei? Essa é a única função que tem essa característica? Essa é a única função que tem essa característica aqui, da derivada ser o dobro dela? Não. Essa daqui também tem essa característica, não tem? Vê se vocês concordam comigo. Deriva essa daqui. Encontrei que y' é igual a 2 vezes y, né? De um modo geral, se eu trocar esse 5 aqui por uma constante real c, isso permanece válido, né? Qualquer função dessa forma aqui é a solução dessa equação diferencial aqui, né? Então, primeiro fato, essa equação diferencial é extremamente simples, não tem uma solução. Ela tem uma infinidade de soluções, né? Essas soluções são parametrizadas por esse número c aqui. Se eu variar esse número c, eu estou variando a solução. Agora, muitas vezes a gente tem que resolver equação diferencial nesse jogo de quase que adivinhar, olhar ali a estrutura e chutar uma função que possa ser solução. Mas aquela equação ali,
dá para ter um procedimento mais sistemático para resolver ela. Para isso, eu vou mudar a notação aqui, porque isso vai ajudar um pouquinho. Eu vou escrever ela desse jeito, tá bom? E eu vou pensar essa notação aqui como se fosse a razão entre dois diferenciais de função. Ou seja, eu vou me dar o direito de escrever isso aqui. Eu agora vou tentar botar tudo que é x de um lado e tudo que é y do outro. Por exemplo, esse y eu vou colocar aqui para baixo, tá bom? Obviamente que ao fazer isso, está implícito que eu estou assumindo que o y é diferente de zero para todo x, né? Senão eu não poderia dividir por y aqui. Eu agora tenho diferencial de y sobre y igual a 2 vezes diferencial de x. Como é que eu posso me livrar desses diferenciais aqui? Integrando. Vamos resolver isso aqui agora? Que é a integral de 2 dx? 2x mais uma constante, não é? Que é a integral de dy sobre y. ln do módulo de y. Concorda? Eu quero uma expressão explícita para y. Eu deveria ter uma constante de integração aqui do lado esquerdo também, mas eu tenho uma constante aqui, outra constante aqui. Se eu passar essa para o outro lado, eu fico com a diferença entre duas constantes. Eu posso chamar essa diferença entre duas constantes de uma nova constante c. Então, isso que eu estou fazendo aqui. Eu, para explicitar o y agora, eu vou exponenciar os dois lados. Eu estou elevando, exponenciando aqui, né? Exponenciando, o exponencial do logaritmo de y vai dar y, módulo de y, né? E aqui eu vou ter um e elevado a c vezes um e elevado a 2x. Esse módulo de y aqui diz que isso aqui é o quê? Mais ou menos e elevado a c e elevado a 2x. Isso aqui eu vou chamar de uma nova constante k. E como é que fica a minha solução geral? Y de x é igual a uma constante e elevado a 2x. Que a gente já tinha descoberto antes. Lá eu chamei a constante c, que eu estou chamando de k, né? Tá? Agora uma coisa, eu para resolver isso aqui, num passo aqui, eu fiz a hipótese que o y é diferente de zero, não é? O que aconteceria se o y fosse zero? Y igual a zero, a derivada é zero, então também é uma solução aqui, né? Só que eu não preciso escrever a parte, esse y igual a zero, está embutido aqui, que é uma solução que corresponde ao k igual a zero, né? Concordam? Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Todo mundo lembrava bem isso? Tudo certo, professor. Tá. Então vamos complicar um pouquinho mais as nossas equações diferenciais.
Essa equação aqui, a gente sabe resolver? Complicá-la um pouquinho mais, assim. Deixa eu botar isso aqui num formato mais elegante. Vocês sabem resolver essa daqui? Eu posso usar a mesma estratégia que eu usei antes, colocar todas as variáveis x de um lado, todas as variáveis y do outro e integrar. Vê se vocês concordam aqui, ó. Esse denominador aqui eu posso passar para cá multiplicando, fica 1 menos y ao quadrado dy. E esse dx aqui eu posso passar para cá, fica 1 mais x ao quadrado dx. O que eu faço agora? Eu integro. Como é que dá a integral desse lado aqui? Igual o quê? Mais uma outra constante. Eu vou pegar aqui é C1 e aqui é um C2, né? Onde essa constante aqui é o C2 menos o C1. Vem cá, dá para resolver isso aqui? Eu não tenho uma expressão explícita para y ainda, não tem? Ou tenho? Dá para ter uma fórmula explícita para y aqui? A resposta é dá. Aqui não está numa forma explícita, né? Eu tenho uma equação de uma curva, isso aqui é uma equação de uma curva, ela relaciona x e y, mas o y não está no formato explícito aqui. Como é que eu poderia pegar uma fórmula explícita para o y aqui? Me digam. Resolver a cúbica. Exatamente, Adriano, resolvi a cúbica, né? Vocês sabem resolver uma cúbica. Se vocês pegarem aquela fórmula da cúbica, você tem uma cúbica em y aqui, né? Essa expressão em x aqui é como se fosse uma constante. Você aplica aquela fórmula, você vai ter uma expressão explícita para o y. Agora, vai ser uma expressão bem feia, né? Mas dá para fazer. Façam em casa isso. Agora, eu gosto desse exemplo pelo seguinte. Ele te mostra o caso típico. Quando você consegue uma fórmula explícita para o y na solução de uma equação diferencial, isso é um caso extremamente raro. Na maioria das vezes, você tem que se contentar ou com uma expressão implícita, que você tem uma fórmula aqui relacionando x e y, mas essa fórmula não pode ser colocada num formato explícito y em função de x. E mais comum ainda é você não ter fórmula nenhuma. Então você tem a equação, você tem teoria que garante que ela tem solução única, mas não dá para sair do lugar. Tá? Bom dia, Carlos. Então agora, pessoal,
quero generalizar um pouco esses dois exemplos que a gente viu. Se ali no fundo aquilo ali no fundo foi isso, não foi? Uma equação que tinha esse formato aqui. Equações desse formato aqui são equivalentes ao quê? A m de y dy menos n de x dx igual a zero. E isso aqui eu posso fazer o quê? Eu posso integrar equações diferenciais de primeira ordem. Eu ainda não falei o que é ordem, mas eu vou falar já já. E tem esse formato aqui, são ditas equações separáveis. Por que equações separáveis? Que eu consigo manipulá-las algebricamente de modo a colocar tudo que é y de um lado, tudo que é x do outro e proceder por integração. Pode acontecer o seguinte, de eu conseguir separar, mas eu não conseguir resolver essa integral aqui em termos de funções elementares. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó, isso aqui a gente pode colocar como y dy, deixa eu botar um menos aqui, mais e elevado a menos x2 dx igual a zero, né? Aí quando eu integro aqui, o que que dá? Isso aqui dá y2 sobre 2. Essa integral aqui, vocês sabem resolver? Nem eu. Ela não tem solução em termos de funções elementares. Eu posso ficar então com isso aqui, ó. Um y ao quadrado, né? Eu tenho uma solução explícita aqui, mas está em termos de uma integral que eu não consigo calcular ela explicitamente. Para calcular para essa fórmula aqui, então essa fórmula aqui, de certa forma, ela é pouco útil. Analiticamente, para avaliar ela, eu vou ter que resolver essa integral ou numericamente, ou usando uma série, talvez, algum procedimento analítico que eu expanda isso aqui em série e integre termo a termo. Dá para expressar essa integral aqui em termos de uma série, ou dá para fazer ela numericamente. Claro que aqui está indefinido, né? Aqui eu não coloquei limite, né? Eu queria recordar agora uma outra técnica, pessoal.
É essa equação mesmo. Alguém sabe resolver essa equação aqui? Dá para resolver com aquele fator integrante, né? Uhum. Antes de eu apresentar a teoria geral, eu vou ser um pouco desonesto e fazer o seguinte: é simples, multiplica por t ao quadrado os dois lados aqui. Aí fica o que aqui? T ao quadrado vezes 2 sobre t aqui vai dar o quê? 2t y igual a 4t ao cubo. Concordam? Agora isso aqui, ó, vê se vocês não concordam. Isso aqui parece lembra a regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mas a primeira vezes derivada da segunda. Derivada da primeira dá 2t vezes a segunda, mas a primeira vezes a derivada da segunda. Concordam com isso aqui? Concordam? Sim, sim. Isso aqui eu posso integrar, não posso? Eu posso integrar dos dois lados. O que dá a integral do lado esquerdo, pelo teorema fundamental do cálculo? É o quadrado y mais uma constante. E do lado direito? É a quarta mais uma constante. Posso dividir por t ao quadrado os dois lados? Se aqui o t se tinha um t no denominador aqui, está implícito que ele é diferente de zero. Então y é o quê? Resolvi, não resolvi? Resolvi de uma maneira muito simples. Bastou multiplicar por t ao quadrado dos dois lados. Isso aqui se tornou facilmente integrável, não foi? Agora eu quero ser um pouco mais honesto com vocês. Como é que você sabe que era t ao quadrado que tinha que multiplicar aqui? Como é que eu vou ter esse olhar para uma equação qualquer? A ideia aqui é o seguinte: a inspiração para esse método vem da regra do produto. Você tem um certo f multiplicando y. Quem é a derivada aqui? F' y mais f y'. A gente tem aqui um y' vezes alguém, que é 1, né? E tem uma função vezes o y, não é? Aqui a ideia é o seguinte: é tentar achar uma função mi de x que eu multiplico os dois lados da equação e eu fico o quê? Eu fico com mi y' mais 2 sobre t mi y igual a 4t mi. Aqui a ideia é o seguinte: eu quero, ao multiplicar por isso aqui, eu gostaria que esse lado direito aqui virasse o quê?
a derivada do produto aqui. Como isso aqui lembra esse lado direito aqui, eu quero escolher essa função mi de modo que esse lado esquerdo aqui vire, de fato, a derivada de um produto. Como é que eu posso fazer isso? Vamos comparar aqui as expressões? Isso aqui é a primeira vez isso aqui é a derivada da primeira vezes a segunda, não é? E esse aqui é a primeira vez a derivada da segunda, não é? Concordam? Sim. Vamos comparar aqui isso aqui com isso aqui em cima? O que eu tenho aqui para que isso aqui seja igual a isso? Na verdade, aqui, ó, deixa eu colocar aqui isso aqui, milinha. Y mais mi, y', não é? No fundo, eu quero que esse amarelo aqui seja igual a esse amarelo aqui, não é? Para que esses dois amarelos sejam iguais, me digam que condição que tem que valer. Olha, eu tenho um mi y aqui e um mi y aqui, não é? Eu tenho um milinha y e eu tenho isso aqui, esse 2 sobre t mi y, não é? Vê se vocês concordam que esse termo aqui tem que ser igual a esse, não é? Para que isso ocorra, o milinha aqui tem que ser quem? Concordam comigo? Sim. Esse coeficiente aqui tem que ser igual a esse coeficiente, porque esse termo aqui já está igual a esse, não é? Eu recaí numa outra equação diferencial aqui, mas essa a gente sabe resolver, não é? dmi sobre mi, 2 sobre t, dt. Eu posso integrar dos dois lados. Como é que fica a integral aqui? ln do módulo de mi. Como é que fica aqui? 2 vezes ln do módulo de t, mais uma constante. Quando eu exponenciar isso aqui dos dois lados, vai dar o quê? Módulo de mi vai ser igual a uma constante módulo de t ao quadrado, né? Eu posso tirar um módulo aqui, embutir um mais ou menos aqui dentro. Deixa eu fazer direto aqui. O módulo de t ao quadrado é igual a t ao quadrado. Então, esse camarada aqui, o mi de t, fica sendo o quê? Uma constante t ao quadrado. Vocês lembram que eu tinha multiplicado por t ao quadrado? Eu escolhi a constante 1, qualquer número que eu colocasse aqui, 2t ao quadrado, πt ao quadrado, que eu multiplicasse aqui, teria me transformado esse lado esquerdo numa derivada de produto. Eu só escolhi o mais simples possível, ser igual a 1, né? Bom dia, Leib. Então, vocês viram como é que é o procedimento para encontrar aquela função que, quando eu multiplico a equação diferencial, ela ajuda a integrar ela?
Isso aqui é chamado um fator integrante. Tá? E eu queria fazer com vocês aqui uma forma geral de fator integrante. Eu vou pensar uma equação aqui mais genérica. Como é que eu resolvo isso aqui por um fator integrante? Multiplico assim, né? O que eu fico com isso? Eu estou suprimindo a dependência em x aqui. A rigor eu deveria botar aqui que também é uma função de x, né? Eu vou suprimir ela só para facilitar minha notação, tá? O meu desejo aqui é que esse lado esquerdo aqui seja derivada com relação a x de mi y, né? Que é quem? É mi' y mais mi y'. Para que essas coisas aqui sejam iguais, isso aqui já tem um paralelo aqui, né? Eu preciso que esse cara aqui em vermelho seja igual a esse cara aqui em vermelho. Eu preciso então que o mi' seja igual a p mi, né? Isso aqui, se vocês resolverem aquilo separando variáveis, vocês vão descobrir que é o quê? É integral de p de x. Deixa eu usar outra letra aí. Aqui pode ser p de x dx. Tá? Qualquer constante aqui vezes isso, eu vou usar isso aqui. Então, quando você multiplica por essa exponencial dessa integral aqui dos dois lados, você transforma esse lado esquerdo numa derivada de produto. E agora eu posso fazer o que aqui? Eu posso integrar os dois lados, né? A integral desse lado esquerdo aqui vai dar mi y. E essa daqui eu estou deixando em termos de uma integral mesmo, mas tem uma constante. Como o mi é definido em termos de exponencial, a exponencial nunca é nula, eu posso dividir por aqui e ver se vocês concordam que a minha solução geral aqui é essa. Tá? O Q fica multiplicado pelo mi também, né, Américo? O que? Hã? O Q acaba ficando multiplicado pelo mi também, né? Porque você multiplica a equação inteira. O que também fica. Perdão, eu esqueci aqui. Ficou faltando mi aqui, né? Obrigado.
Tem um Mi aqui. Então aqui tem um Mi X aqui. DX. Mais C. Tem um X, DX mais C. Obrigado. Tem, sim, fica assim. Tá. Esse tipo de equação que a gente estudou aqui, que a gente recordou aqui agora, são casos muito especiais. A gente precisa também aprender, outra coisa básica em equações diferenciais é aprender a classificar elas. Por quê? Porque a classificação é importante para você saber que método usar. Então a gente pode classificar uma equação diferencial quanto à ordem, quanto à linearidade ou não linearidade. A gente pode, entre também isso aqui, a gente pode dar outros rótulos, tipo equação separável, que eu botei ali, equações exatas, equações homogêneas. Eu não vou recordar esses rótulos, não. Eu vou recordar aqui a classificação quanto à ordem, quanto à linearidade e não linearidade. Quem define a ordem de uma equação diferencial? A ordem da equação diferencial é igual à ordem da derivada de maior ordem. Vai ficar meio redundante aqui, ordem. A derivada de maior ordem que aparece na equação diferencial é quem define a ordem da equação diferencial. Vamos ver dois exemplos aqui. Qual a ordem dessa equação diferencial aqui? A derivada de maior ordem aqui é essa, né? Ela é uma derivada de segunda ordem. Então essa é uma equação de segunda ordem. A derivada de maior ordem aqui está aqui. Qual a ordem dela? Tá? Esse tipo de classificação aqui vale para EDO, mas também vale para EDP.
Uma equação desse tipo aqui, qual é a ordem dela? Quarta ordem, né? Tem derivadas parciais ordem 4 aqui, né? Qual a ordem dessa equação aqui? É uma derivada de ordem n aqui, não é? Acho que está claro essa questão da ordem, né? E quanto à linearidade? Eu vou fazer aqui para primeira e segunda ordem só, tá? Tanto essa equação aqui quanto essa são ditas lineares. O que é uma equação diferencial linear? Uma de primeira ordem dita linear, se ela tivesse a estrutura que vocês estão vendo aqui. Uma função de x vezes a derivada em y de primeira ordem, uma função de x mais uma função de x vezes a função mais uma função de x. Repara que aqui depende, esse a, b e c dependem só do x, não dependem do y. Se a equação diferencial tivesse estrutura, ela é dita linear. Quando é que ela é dita não linear? Quando ela não tem essa estrutura, quando ela não é linear. Eu vou listar alguns exemplos aqui, eu vou pedir para vocês classificarem, tá bom?
Essa primeira aqui é linear ou não linear, pessoal? Linear, né? É linear. Você tem uma função A aqui que é 1. Você tem uma função B, é uma constante, né? Tem uma função B que depende de x, tem uma função C que depende de x. Então é linear. Essa daqui. Linear também, né? Não linear. E é não linear por causa desse cara aqui, ó. Aqui não tem... Não linearidade, grosso modo, é incógnita multiplicando incógnita. Então eu tenho y vezes y aqui, não é? Isso aí. Então essa outra aqui, vocês sabem que é não linear, né? Isso. Então deixa eu mudar ela um pouquinho. E agora? Continua não linear. Onde está o incógnita multiplicando incógnita aqui que eu falei? Concordam? Tá aqui, ó. Concordam comigo? Sim. Essa aqui de baixo é o quê? Essa é linear. Tá? E essa aqui? Essa aqui não está num formato que é fácil ver isso direto. Mas se a gente Esse é não linear. dar uma trabalhada algébrica nela, ó, multiplica cruzado aqui, vai dar o quê? Tem uma não linearidade aqui, porque tem um y ao quadrado multiplicando y', né? Essa EDP aqui, ela é o quê? Eu tenho incógnita multiplicando incógnita aqui? Esse alfa aqui é constante. Tem incógnita multiplicando incógnita aqui? Não, então ela é linear, Não. né? E nessa outra aqui? Essa é não linear. Essa não linear. Um pouquinho estranho, pessoal. Você nunca mais erra esse tipo de classificação, tá? Esse tipo de classificação é importante pelo seguinte: ele te guia e te orienta a saber, ele te orienta sobre o quão difícil vai ser a sua tarefa de resolver ou não. Se o problema é linear, ele é fácil. Fácil em que sentido? Pode ter umas contas trabalhosas abertas mesmo numa linear, mas tem teoria e tem métodos sistemáticos de resolução. Para uma equação não linear, não tem método sistemático de resolução. Algumas classes de equações não lineares, você tem métodos eficientes para elas. Para a maioria, a imensa maioria das equações não lineares, você não tem um método que funcione. Você tem que usar um método em particular para aquela equação. Tá? Métodos analíticos, como a gente está vendo aqui hoje, são muito raros. São pouquíssimas equações no bolo todo que existe de equações diferenciais
que admitem soluções analíticas. A imensa maioria delas, ou você precisa usar uma solução numérica, e os métodos variacionais que a gente vai estudar na próxima aula vão ser ferramentas para construir soluções numéricas, e tem também os chamados métodos de perturbação, que você vai ter que fazer um pouquinho de computação numérica, se for usar eles, né? ou computação simbólica, porque eles são trabalhosos, as contas são trabalhosas, mas eles te dão um pouquinho de insight, eles te dão um pouco de insight sobre o comportamento da solução. Então, o que a gente vai ver na próxima aula é como tratar essas equações que não podem ser resolvidas analiticamente por métodos de variacionais. Na aula de hoje, o que eu ainda quero fazer? Eu acho que agora está um bom momento para a gente fazer um intervalo, né? Depois do intervalo, eu vou recordar um pouco as equações de segunda ordem, como tratar elas, especialmente as equações com coeficientes constantes, tá? Tá bom. Então, vamos fazer um intervalo agora, pessoal? Vamos sim. Ô, professor, no finalzinho da aula tem como a gente conversar sobre a minha prova? Sim, claro. Ah, beleza.